em Casa com Esperatala começando agora e é com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui com a gente toda semana. Aliás, gente, na rede STP TV passa terça, quinta e domingo todas as 20 horas os nossos programas e cada dia é um programa. E também espero contar com vocês também no meu canal do YouTube, gente. Esperatala, vão lá dar uma curtidinha, dão um like, compartilhem, ajuda a gente também a crescer aí no nosso canal do YouTube, tá? Bem, hoje eu estou recebendo uma pessoa que já esteve aqui com a gente, que é o Ito Katz. Ele é ator e ele faz um trabalho belíssimo há mais de 15 anos no Hospital Sírio-Libanês. E ele esteve com a gente aqui falando sobre um outro ponto e que ficou essa pendência pra gente, que eu acho importantíssimo dizer para todos vocês, que é sobre a doação de órgãos, o quanto é importante e eficaz para salvar vidas também. Mas para isso existem sempre regras, né? E a gente tem que respeitá-las. E para isso então nós estamos recebendo esse querido novamente aqui. Seja bem-vindo, viu, Ito? Puxa, o prazer é meu sempre, viu? Essa mesa maravilhosa, com essa apresentadora deslumbrante, né? Obrigada, Ito. Mas, Ito, fez um sucesso, meu filho, a nossa pauta da semana retrasada nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, até mesmo também pela RSTV TV, foi muito bom também. E este assunto é um assunto muito sério, né, Ito? Eu gostaria que você explicasse mesmo, porque você é ator, queria que você desse essa prévia pra gente no começo. A gente, apesar de eu não ser médico, né, e eu estou fazendo um trabalho com doação de órgãos, eu tenho que estudar. Eu tenho que ler, ver entrevistas, conversar com médicos, para a gente saber do que se trata, para a gente, na hora de fazer o nosso trabalho, a gente estar mais ou menos inteirado e passar a verdade, né? E a doação de órgãos é muito interessante, é uma coisa assim que às vezes é deixada de lado, mas é muito importante. Eu acho que é assim, a doação de órgãos é o maior ato de amor e de solidariedade que uma pessoa pode fazer para outra, né? E o que é a doação de órgão? A doação de órgão é quando um paciente recebe um órgão ou um tecido de uma pessoa viva, de uma pessoa falecida ou dele próprio. Ah, pode ser dessa forma? Eu já achava que era só mesmo que uma pessoa morresse que poderia se doar. Então, em vida, ela pode deixar um... Como é que funciona esse termo? Ah, sim. Uma pessoa viva. Se eu quiser doar alguma coisa para alguém, tem que ser um parente até 4 graus de parentesco, ou um cônjuge, né? Eu poderia até deixar uma autorização judicial no cartório, mas geralmente são 4 escalas. E eu posso só doar os órgãos duplos, que é rim, uma parte do fígado, porque o fígado se regenera muito rápido, né? Uma parte do pulmão geralmente é para criança e medula. Certo. Isso daí, uma pessoa viva doando para outra pessoa. E ela tem que ser feito em cartório, registrar em cartório, como é que funciona? Não, quando for para cônjuge, essas coisas, para parentes não precisa. Certo. Só se eu quiser doar para uma pessoa que não for minha parente, aí assim, a pessoa tem que ter pelo menos mais de 45% de compatibilidade com o órgão para ela receber, né? Sim. Agora, a grande maioria das doações são feitas com pessoas falecidas. Sim. Falecidas por morte encefálica, isso que é importante falar. Legal. E uma pessoa falecida, eu tenho até uma colinha aqui para não esquecer nada, ela pode doar o rim, fígado, coração, pulmão, o pâncreas, o intestino, as córneas. Se às vezes o coração não está bem, ela pode doar as válvulas cardíacas, ela pode doar pele, osso, os tendões, as meninges e também os ossículos do ouvido. Isso daí, não esqueça que é com morte encefálica. A morte encefálica é quando acontece ou um AVC ou um traumatismo craniano, que aí o cérebro para de funcionar, mas os órgãos do corpo continuam em condições de ser recuperados. De ser repassados. Isso. E o interessante também é o seguinte, muito fala assim, mas o que é morte encefálica? Porque a gente ouve falar que assim, uma pessoa quando morre, principalmente em novela, em filme, quando o coração para. Não, para a medicina, para o Conselho Federal de Medicina, a pessoa é considerada morta quando o cérebro para de funcionar por completo. Olha que interessante. E o cérebro para de funcionar, mas o coração e o pulmão ainda tem um período. Então é justamente nesse período que não há, que os órgãos ainda estão recebendo sangue e oxigênio,
que começa todo o processo de doação. Aí você pode perguntar assim, mas uma pessoa que está em coma, como você vai saber se a pessoa está em coma ou tá morta? Então, é verdade, gente, porque às vezes também a gente tem essa preocupação, dá até medo, né, da gente enterrar uma pessoa, sei lá, que de repente está viva. Então é o seguinte, o coma, ele é reversível, a morte encefálica não, mas como que isso é feito? Uma pessoa que tem suspeita de morte encefálica é levada para a UTI, eles colocam os eletrodos na cabeça da pessoa, ligam um eletroencefalograma e colocam um ventilador para a pessoa continuar respirando e um aparelho para o coração também ficar bombando, e eles vão fazendo 6 horas de procedimentos eles fazem procedimento, choque, procedimento de dor, com luz para ver se a pupila não mexe. Então, qualquer coisa que eles fizerem, se no eletroencefalograma acusar, a pessoa não está morta, ela pode ser recuperada. Sim. E aí, depois de 6 horas, que aí tem o diagnóstico total de morte encefálica, e aí sim. Agora, por exemplo, Ito, no caso da pessoa, vamos supor, eu morri, tá? E se eu não deixei nada escrito que eu quero doar, ninguém pode mexer em mim? Então, é o seguinte, antigamente, há uns anos atrás, todo mundo era doador. Um momentinho só, querido, que eu sou muito educada, gente, esqueci de dizer se você quer tomar alguma coisa, te oferecer, você quer tomar um suquinho? Um suco de uva eu vou tomar. Então, vamos lá. Assim, antigamente, uma época atrás, todo mundo era doador. Certo. Então você tinha que avisar que você não queria doar. Depois de uns anos atrás, na carteira de motorista tinha um código que estava escrito que você era doador. Mas isso nunca funcionou, porque assim, quando você está no hospital, que você vai para uma cirurgia, essas coisas, você vai com a roupa do hospital, ninguém vai ficar fuçando tua identidade para ver se tem alguma coisa escrita. Verdade. Então hoje em dia, se você quiser ser doador, você tem que falar para sua família, ser explícito, porque é a família que autoriza a doação. É ela que vai... Se caso esqueceu, vamos supor, eu gostaria de doar e não falei nada para ninguém, passou, eu tive uma morte assim super, sei lá, bati o carro, morri repentinamente. Então não, se a central de transplante for falar com a família e a família autorizar, sim, aí tem. Tá. Então, mas você não pode deixar as pessoas, né, que têm essa intenção, deixar explícito para a família, porque às vezes a família está tão... Quando acontece um traumatismo craniano, um acidente de carro, uma queda, é uma coisa, não é aquela pessoa que está doente já há um tempo, né? Então você está esperando que vai acontecer alguma coisa. Sim. É uma morte repentina, então você vai pegar a família não está em condições, ainda não caiu a ficha. Então você tem que conversar direitinho para não ter problema. E quanto tempo, por exemplo, vamos dizer que você disse, a pessoa faleceu, ou seja, ela tem diferença, por exemplo, quando a pessoa já deixa a cartinha pronta, em termos de trâmite pós a morte da pessoa, daquela que de repente acabou não deixando nada que queria doar e a família concorda. Qual é o prazo para que isso possa ser feito, esse trâmite? Então, olha, os órgãos, cada órgão tem um prazo, chama-se isquemia. Quanto tempo eles podem ser retirados, congelado, transportado e implantado na outra pessoa. Então faz conta, um rim pode esperar de 24 a 36 horas. Um coração, o coração no máximo 4 horas. E o fígado e o pâncreas mais ou menos umas 12 horas. Então tudo tem que ser conversado muito rápido. Sim. E assim, você já está conversando com a família, já estão começando a fazer os procedimentos para retirada. A Força Aérea Brasileira, as companhias aéreas nacionais, elas ajudam muito para chegar. Porque tem uma coisa também, o que existe na central de transplante é um cadastro único. A pessoa que necessita de um órgão,
ela dá entrada nesse cadastro único, que é separado por necessidade, o que ela necessita e a urgência que ela precisa. Então, esse cadastro, independente de você ser pobre, se você ser rico, alguma coisa, qualquer coisa, ela é do mesmo jeito. E também é o seguinte, porque se você não respeitar esses horários dos órgãos, a única coisa que você pode doar vai ser pele e córnea. O resto entra em falência, né? Entra em cangrenagem, começa a rigidez, aí você não pode doar mais. Então é tudo muito rápido, né? Você sabe que eu queria te fazer uma pergunta até a respeito, que aconteceu um fato comigo, né? Meu pai faleceu aqui em casa. E assim, eu tinha uma ligação muito grande com ele, muito grande. E no momento em que ele faleceu, a gente já sabia que ele estava para morrer e tudo mais. Ele tinha uma lágrima no cantinho dos olhos e eu peguei na mão dele e ele me apertou tanto a mão, mas tanto, e eu fazia assim para soltar e eu fiquei naquela tipo, solta a mão dele, não solto, fico com a mão dele, não fico, porque é aquela coisa, você quer que a pessoa fique viva, mas eu também via o sofrimento que ele estava tendo, mas assim, o que eu queria entender, quando a pessoa falece, os órgãos levam-se um tempo para poder ir se acomodando? Porque pelo que eu leio aqui sobre doação, o que vai primeiro é a consciência, é o cérebro que vai desligando, a pessoa vai perdendo a noção, já não está sentindo mais nada, e depois aos poucos os órgãos vão indo. Por isso que talvez você ainda estava com ele lá, e talvez escutando o coração dele funcionar, ou ele respirar, mas provavelmente ele já não estava mais sentindo nada, ele estava realmente indo aos pouquinhos, estava desligando aos pouquinhos, então de cima para baixo. Sim. Geralmente acontece assim, né? Sim. E qual outra coisa que você acha que é importante de ressaltar dentro da nossa conversa em relação à doação de órgãos? E a importância que realmente isso cabe para a sociedade? Então, uma coisa que é importante é assim também, as pessoas ficam muito... É até meio estranho falar, né? A pessoa fala, mas se eu tirar a córnea da minha mãe, ela não vai enxergar na outra vida. Essas coisas já são... Tem muita gente que ainda pensa. E também o pessoal fica assim, se eu for doar os órgãos da minha família, do meu parente, e depois não vai ter velório, vai ficar no caixão todo aberto, o caixão vai ficar lacrado. Não, eles têm um compromisso, que eles fazem a remoção dos órgãos, mas eles têm que entregar a pessoa normal para o velório. Sim. O velório dura ao mesmo tempo, o caixão não é lacrado. Quem não sabe que a pessoa doou os órgãos não vai saber, percebe, então também não tem esse tipo de coisa. É sigilo, é uma coisa discreta. E uma coisa que se fala muito também, mas esse negócio de tráfico de órgãos, essas coisas. Provavelmente deve existir. Não, aqui no Brasil eu não sei. Isso tem muito na Turquia, Istambul, aqueles lugares lá mais no Oriente, né, em Marrocos. Aqui no Brasil, para dificultar esse tipo de coisa, cada coisa é feita por uma equipe que não tem comunicação uma na outra. O médico que faz o diagnóstico de morte encefálica não é o médico que vai retirar o órgão, não é a pessoa que vai fazer o transporte dos órgãos para o outro, e nem é o que vai reimplantar o órgão na outra pessoa. Então não tem muita conversa entre eles, a não ser a parte técnica, para evitar a formação de uma corrente, de uma quadrilha, alguma coisa. Isso não significa que não possa ter, né? Agora, o meu trabalho no hospital com relação a isso, com relação à doação de órgão, é numa outra parte. Vamos lá. A gente sabe que, assim, ultimamente, e por causa da pandemia, aproximadamente 50% das famílias só autorizam a doação de órgãos. Então, é uma quantidade muito limitada de órgãos que tem para a quantidade de pessoas que precisam. E desses órgãos, acontece também o seguinte, muitos não estão em condição. Se a pessoa faz conta, tem alguma inflamação, tem diabetes, tem algum problema de coração, então nem todos, ou então uma pessoa mais idosa, o órgão já está muito judiado, também não dá, não é assim, não dá. E você não vai colocar numa pessoa um órgão que não está bom, então também já diminui bastante. E tem uma outra coisa também,
o doador vivo, acho que eu falei, né? Todo mundo pode ser doador. Só não pode quem... você não pode doar se você tem diabetes, mas toma insulina. Se você não tomar insulina, você pode doar. Entendi. Se você tiver hepatite B e hepatite C também, hoje em dia pode doar. Quem tem um câncer agressivo também não pode, por causa das metástases que tem, e doença de Chagas. E HIV. Também essas pessoas não podem ser doadoras. Agora, o meu trabalho no Sírio, com relação a isso, é você... Então você já tira desse pessoal que não quer doar, que não aceita doação, os órgãos que não estão bom, já é muito limitado. Fora isso, acontece um monte de conflito. Os médicos não sabem chegar nas famílias, há conflito com o médico, entre os médicos, entre o pessoal da central do transplante, com a família também. Então a gente vai simulando casos e passando para essas pessoas, para elas aprenderem a lidar com acolher as famílias, entender o sofrimento delas, chegar com uma delicadeza, explicar da importância da doação. Eu acho que eu falei no outro programa daquela criança que levou um tiro, né? Foi. E eles perderam ela, eles não avisaram os pais que estavam no hospital. Então a gente treina o pessoal da central a chegar no pai e falar: olha, se o senhor desistir da doação, uma criança é muito difícil de falecer, então ela pode ceder para 8 crianças. Então você vai conversando até a pessoa... Mas você acha, Ito, que isso tem crescido muito, assim, a procura e a vontade das pessoas doarem mais de ano para ano, assim, do tempo que você está no Sírio, você está 15 anos, né? Isso. Nesse período você acha que tem tido um aumento? Até antes do Covid, estava não crescendo. Depois do Covid, com aquela coisa, não sair, tudo, deu uma diminuição tão grande. Verdade, então, também você tinha que chegar nas famílias, dos parentes, porque o velório já era mais restrito. Então, aquela coisa, olha, não veio todo mundo no velório, eu tinha que falar para minha irmã, falar com a família. Então, também diminuiu. Agora, aos poucos, a coisa tá melhorando, né? Mas existem problemas assim também tem toda uma regra, né, de doação. Outro dia a gente pegou um caso de um casal jovem que ele sofreu um acidente de moto, foi para o hospital, estava vivo ainda, né? A esposa deixou ele no hospital, foi para casa se trocar, tomar um banho para voltar, pegar os remédios do marido para voltar. Nesse meio, o marido ia falecer. E o hospital, vendo que ele era um rapaz saudável, tudo, já começou a fazer os trâmites de doação. Só que, na hora dele chegar para a esposa, falaram: olha, seu marido tem HIV, não vai poder doar. Ela falou assim: pô, mas eu não dei, eu sabia que ele tinha HIV. Eu não autorizei a doação. Quem me garante agora que vocês não anteciparam a morte do meu marido para tirar os órgãos dele? Então também você tem que treinar as pessoas, não se precipitarem, respeitar toda a regra, essas coisas. Uma coisa muito séria, né? Sim. Muito séria. Uma coisa que acontece é que o protocolo de morte encefálica, ele é cheio, daquelas 6 horas, ele é cheio de procedimentos. E às vezes os médicos, eles também não estão muito habilitados, eles têm um pouco eles acham que eles não estão muito aptos ainda, só que eles ficam escondendo isso, porque eles são médicos, né? Então chega um paciente para tirar os órgãos. Aí eles começam: não, mas olha, eu estou com a UTI cheia, eu estou com um monte de gente, eu não vou parar de atender a UTI para pegar os órgãos de uma pessoa, se eu tenho gente para atender. Mas às vezes é na habilidade que ele tem, também a gente treina isso. Entendi. Muitos médicos, eles ficam enrolando para deixar o outro de plantão, o outro para fazer, e aí já não vai dar mais, né? Aí já vai... É uma coisa muito voltada a tempo. E também tem problemas legais. Uma coisa que aconteceu também, um caso que a gente pegou, foi, olha que coisa, a gente nunca vai imaginar. Tinha um rapazinho que ele era arrimo de família. Então na casa dele era ele, que trabalhava, tinha um plano de saúde, a mãe e o irmão. Certo. O irmão era viciado em drogas e era foragido da polícia. O que acontece?
o irmão teve uma overdose, foi para o hospital, o irmão falou, nossa, eu vou entrar com o meu RG, porque assim ele aproveita, porque senão a polícia vai lá, vai prender ele e tudo. Só que o irmão também faleceu. Veio a central de transplante para o irmão assinar, o irmão falou, nossa, eu vou assinar porque o irmão agora vai fazer alguma coisa boa para alguém, nossa, né? Confusão. Só que quando eu vi os papéis, ele viu que era o nome dele, não era do irmão. Nossa Senhora. Como você vai perder uma pessoa, né? Então também a gente ensina a resolver esse tipo de problema legal, coisa que a gente nunca vai imaginar. Que parece da piada, né? Mas olha, o que a gente tem que ter em mente sempre, né? Para terminar aqui, se você tiver a oportunidade de assinar uma doação de uma pessoa, de um parente seu, está em bom estado. Sempre pensa assim, se você for enterrar ele sozinho, você pode estar enterrando outras de 8 a 13 pessoas. Então isso é uma coisa muito importante, uma coisa a se pensar. Então sempre tenha isso em mente. Sim, concordo com você. Ô Cláudio, tem quanto para terminar? Tem uns 8 minutos. Tá, você tem alguma perguntinha que você gostaria de fazer, alguma curiosidade? Não, assim, eu tô achando um assunto muito interessante, né? Porém, estava comentando com o Ito que antes as pessoas, antigamente, né, na época que minha mãe era criança, né, as pessoas estavam mortas, né, e de repente se levantavam, né. Tinha muita história disso. Teve uma história até na minha família que aconteceu algo parecido. Queria que o Ito comentasse alguma coisa referente a isso, se ele sabe. Então, uma tia minha sempre conta isso também, que uma vizinha dela faleceu e ela era doadora de órgãos, e quando começaram a fazer o procedimento, foram fazer um corte nela, ela reviveu. Eu acredito que isso, pelo que eles contam lá no hospital, que essa pessoa estava em coma. Ela não tinha morrido, né? Então, ou então aquela coisa que é catalepsia, que eles falam, né? Que hoje em dia acho que é uma coisa que já não... que é a pessoa que acorda depois de um tempo, né? Mas hoje a medicina está tão avançada. É verdade, tá né? tão Eu acho que isso já não existe mais. Tanto que os velórios hoje em dia não duram aquela coisa, que ficava a noite inteira, né? Mas a gente já ouviu falar muito disso daí, é uma coisa muito... uma coisa que eu esqueci de falar também, que a doação é gratuita, viu? Ela porque é o SUS que faz. 96% das doações é feita pelo SUS, então não é cobrado nada, é todo o aparato do governo que banca isso daí. Agora aí, também uma curiosidade, né? Porque como eu sempre falo que você é ator, né? Tem uma perguntinha que eu gostaria de fazer em relação a você ser ator e o seu trabalho em relação à equipe de doação de órgãos, em que pé que você entra como ator? Se é que você põe alguma coisa em atividade nesse sentido. Então, quando a gente faz conta, nesse caso do menino que deu... a gente vai com um caso lá, eu no caso sou o garoto, então eu entro, o pessoal desse caso eu estou treinando o pessoal da central de transplante. Sim. Eles entram para conversar comigo, para propor, e eu vejo o documento e percebo, né, que o nome é o meu que está lá, não é o do meu irmão. E aí tem aquele negócio de falsidade ideológica, então eles têm que aprender a conversar comigo, a tentar me acalmar e para a gente resolver isso, né? No caso da moça lá, do marido também, eles têm que chegar, me explicar. Mas você acha que o papel do ator, no caso de você ter essa desenvoltura a mais, de repente, você acha que você faz um diferencial em relação a isso, por você ter estudado essa área da atuação? Porque assim, a gente, na verdade, eu não tô fazendo uma peça de teatro com começo, meio e fim. Eu estou treinando as pessoas, a gente só tem um pouco mais de sensibilidade para entender se ele está chegando em mim, como ele está tentando resolver, porque assim, vai acontecendo o roleplay, é filmado, tem o psicólogo vendo, tem outros médicos vendo. Quando a coisa não está saindo bem, se para, eu tenho o direito de explicar por que eu não estou reagindo do jeito que eles queriam, e eles também... Entendi, é você. Então é uma coisa assim, é uma troca, né? Na verdade, eles são mais atores do que eu. Eu reajo conforme eles reagem em cima de mim.
Então, assim, a gente pode fazer o mesmo caso 10 vezes com 10 médicos diferentes. Toda vez é diferente. Tem uma história diferente. Porque... Não, e uma reação diferente dos médicos. Então, para mim é gratificante e para eles também. A gente encontra, de vez em quando, depois de um tempo, algum médico lá no hospital, puxa, você me ajudou tanto, você foi um pouco até agressivo na hora, tudo, né? Mas foi bom. Então, essa parte sensível, feedback, né? Legal. Porque a gente é assim, a gente é como se tivesse a família sentindo as coisas, mas a gente não é o personagem real que não vai conseguir negociar com a pessoa, né? Tem esse tipo de coisa também. A gente tá lá para ajudar. Eu passo com uma família real, essas coisas, talvez dá mais trabalho, dá mais tempo, tudo. E é só um curso para eles irem levando isso para a vida deles, né? Sim. Então eu faço isso com doação de órgãos, com a Má Notícias que eu fiz, e faço também com cuidados paliativos, que também é uma coisa que é muito interessante, né? E vai se expandir para outras áreas também. E eu fiz um trabalho também, que um dia eu queria também falar sobre isso. Hoje em dia, até para criança, hoje em dia os médicos também conversam, crianças que têm doenças terminais, eles conversam com as crianças, tem uma conversa para conscientização de criança também. Antigamente era com o pai, com a mãe. Agora é diretamente com a pessoa. Também com a criança, né? Porque os pais geralmente querem poupar as crianças e às vezes isso é ruim. E vocês orientam de uma forma mais profissional e de uma forma mais abrangente, onde essa criança também consegue. Então a gente faz papel de criança, não me visto de criança, nada, mas eu tenho reações que uma criança ia ter. Entendi. Então é muito interessante isso daí. É o trabalho do ator em outras áreas, né? Podendo ajudar pessoas, muito bacana. Agora deixa eu falar uma pergunta, a gente está finalizando. Você quer deixar seus contatos? Quero te agradecer mais uma vez pela sua participação com a gente. Nossa, eu agradeço muito, né? O meu celular é 11, né? 983859815. O meu YouTube é Itucats. Lá tem todos os meus vídeos, todos os meus trabalhos, né? E meu Instagram é @Itucats. Então lá que a gente mostra um pouco do trabalho da gente, né? Nesse meio que é um meio tão limitado, meio artístico, cada vez mais difícil, né? Verdade. Vamos dar uma brindadinha à sua vida, à saúde, à doação de órgãos, que a gente possa também ter mais consciência sobre isso também. Outra coisa, gente, entre no meu canal do YouTube, Cibele Atala, deixa lá seu like, né? Dá uma força pra gente também lá, né, Cláudio? Isso aí, tem que ajudar a gente. E também no meu Cibele Atala, também consultora de moda Cibele Atala, também me sigam por lá também, que será um grande prazer. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.